pedir pro Gui colocar um fundo para não ficar um vácuo. Amém? Vocês estão felizes? Uhul! Aê, galera! Esse pessoal é abençoado. Prometo não demorar. O que Deus trouxe ao meu coração é algo simples, mas que você possa dar atenção àquilo que Deus quer falar conosco. Eu tenho buscado de Deus muitas coisas, e o Gui, acho que pode abaixar um pouquinho mais o retorno. E uma das coisas que eu tenho buscado é a questão de o que Deus quer fazer conosco neste ano. A gente está estudando o livro de João, eu e a Bi. Os dias, nós falhamos uns dias, outros nós fazemos. Mas quando você vê o Evangelho de João, você vai ver Jesus, ele sempre indo ao Pai, saber o que ele quer fazer. Jesus, ele não se movia em nada, sem a direção do Pai. E antes de começar, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria bater um papo com vocês. Aproveitar que nós estamos com menos pessoas. Vocês me ajudam? Amém? Vamos imaginar que nós estamos na célula, né? E nós vemos muitos relatos de milagres, nós vemos muitos relatos de avivamento, nós vemos muito relato de unção do Espírito Santo. E eu queria que você pode compartilhar um que você lembra aí, que você viveu um milagre, que você viu, ou que você sabe de algum avivamento. Vocês lembram de algum? A Ieda apontou o Gu. O Gu foi um milagre na vida deles, né? Foi um milagre. Alguém tem aí? Tem alguma coisa que vocês lembrem? Tem, Machado, alguma coisa? Você pode falar com a gente? Nossa. Glória a Deus. Era perdido. Que legal. Amém. Glória a Deus. Vocês aí no fundo lembram de algum? Vocês estão visitando nós? Sejam muito bem-vindos. Amém. Oi. Sei lá. Nossa, que meninão bonito. Você lembra de algum, Bi? Não? O Machado, ele testemunhou. Para você que está em casa, coloca no chat aí no YouTube, ou manda mensagem pro Gui, se você lembra de algum milagre, se você lembra de alguma coisa que Deus fez na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. O Machado, ele falou da esposa dele, recebeu uma cura, e da conversão dele, né? Glória a Deus por isso. E nós vemos várias coisas. Eu, quando era muito criança, acho que eu tinha a idade do Titi, mais ou menos, a minha mãe, ela frequentava um círculo de oração, não sei como que chamava, era uma oração na casa de uma senhora, e lá era algo assim extraordinário. Ela acordava às 7 horas da manhã, ia para lá, as irmãs estavam tudo reunidas, e eu tive uma experiência muito legal, elas orando ali, aquele alvoroço, aquela oração fervorosa, e criança curiosa, fui na janela dar uma bisbilhotada, e eu vi uma pomba voando em cima daquele lugar, e eu não entendi, beleza, e perguntei para minha mãe, ela também não sabia dizer se era coisa de criança ou não. E passado um tempo eu fiquei doente, eu fiquei com febre, meu pai, ele trabalhava à noite, e minha mãe esperando meu pai chegar, e eu estava muito ruim, muito ruim mesmo. E eu me lembro que eu deitei, ela deitou no chão, colocou cobertas,
passou a água gelada para tentar esfriar. E eu lembro que eu deitei no colo dela, eu olhava, e aí ela começou a orar. Meu pai não chegava para levar a gente no hospital. E naquele momento eu vi de novo aquela pomba sobre nós. E eu creio hoje, eu sei que aquilo era o Espírito Santo, desde pequenininho, cuidando de nós. E teve um outro relato de nós estarmos indo caminhando no meio da rua, e eu, minha mãe, meu tio, minha irmã já era pequenininha, em cima assim no pescoço do meu tio, nós indo na casa de uma tia nossa, e uma irmã atravessa a rua, vem na direção dela e começa a falar em línguas, e as duas começam a orar no meio da rua. E foi aquele negócio, eu olhava para o meu tio sem entender o que estava acontecendo, e ela entregando um monte de coisa para minha mãe daquilo que nós estávamos vivendo naquele momento. Era um momento muito difícil. Nós tínhamos arroz e fubá. Para variar, às vezes ela fazia o fubá mais durinho e fritava. Então era um momento muito difícil. E Deus chegou, trouxe uma mulher que nós nunca vimos no meio da rua, do nada, nos parou e entregou algo de Deus. E nós vemos muitos e muitos outros relatos. Nós vemos que Deus ele fez algo grandioso. E eu queria que vocês pensassem nisso, porque nós vemos que isso aconteceu lá atrás, mas eu sinto falta de acontecer as coisas hoje. Eu não sei se todos aqui já viveram alguma experiência ou têm muita experiência com coisas de Deus, mas eu sinto falta nesses últimos dias de viver algo sobrenatural, de viver algo que nós vemos. A Bíblia ela é repleta de exemplos do que Deus fez desde o início, desde a criação, desde a tirada do povo do Egito, abrir o mar. Deus fez coisas extraordinárias no Evangelho. Jesus ele revolucionou, ele curou, ele sarou pessoas, ele ressuscitou mortos. Homens que seguiam Pedro, Paulo, eles fizeram coisas que o lenço era levado, a sombra de Pedro, as pessoas ficavam esperando a sombra de Pedro passar. E aí nós vemos assim, Jansen, mas isso são relatos bíblicos lá atrás. Eu vi uma história, tinha um missionário, ele veio na nossa igreja uma época, a igreja que eu frequentava, e eles faziam um trabalho nos ribeirinhos. E aí ele vinha para São Paulo, um estado um pouco mais rico, e aí ele arrecadava containers e containers de roupa, de alimento, de material escolar, o que doasse para ele, porque eles tinham escolas lá. E eu lembro que eu doei um violão que eu ganhei do meu pai, que eu usava na igreja, e pouco tempo depois eu ganhei esse violão. E por que eu falo que eu ganhei? Se você buscar o valor do meu violão, o Machado sabe aí, não é um valor tão barato. E eu comprei por menos da metade do preço em 3 vezes. Eu saí do culto, na segunda-feira eu fui comprar cordas para um outro violão, porque eu tinha doado o meu. Tinha um violãozinho lá na igreja, eu falei, vai ter que usar aquele lá. E eu chegando na loja, o rapaz tinha acabado de deixar esse violão lá. E eu conversando com o dono da loja, testei tudo e falei para ele, eu não tenho um dinheiro suficiente para comprar, porque eu tinha uma noção de preço. Ele falou, cara, o cara comprou, usou 3 meses, não quer mais, tá tanto, eu divido para você. Eu levei. Sobrenatural de Deus. E aí esse missionário, ele veio, ele contando que em um dos trabalhos lá, em um dos lugares onde ele estava, ia uma senhorinha, e ela ia no culto, e acabava o culto, ela ia embora. Ia no culto, acabava, e o trabalho que eles estavam fazendo era núcleos, então eles tinham que consolidar as pessoas. E um dia eles abordaram ela na saída e falou, a gente vai te acompanhar até na sua casa. E essa irmã, eles foram com ela, e chegaram, foram andando, chegaram a um rio. E aí esses homens perguntaram para ela, falou assim, cadê o seu barco? Ela falou, eu não tenho.
Aí eles perguntaram: como que você vem para a igreja? Ela falou: tá, horário eu tomo banho, me troco de roupa e saio de casa. Venho louvando, venho orando, na hora que eu vejo eu chego na igreja. Aí esses homens arrumaram um barco, atravessaram ela, levaram ela até na casa dela, voltaram no barco. Quando eles desceram na margem lá do rio, eles começaram a chorar, sem entender. E eles falavam um para os outros: nós precisamos viver isso. Nós não estamos vivendo esses momentos sobrenaturais de Deus. A senhorinha, eu não sei como ela chegava na igreja. Se Deus abriu o rio, ou ela andava por cima como Pedro, ou ela se teletransportava como Filipe. A Bíblia fala que ele estava ministrando para um homem, e Deus queria falar com outro homem em outro lugar. Ele termina a conversa, e o Espírito leva Filipe até o outro homem. É o sobrenatural de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus. E aí eu pergunto para vocês, depois desses relatos, depois dessas histórias, por que não acontece nos dias de hoje, né, Reda? Hebreus capítulo 13, desculpa, eu não falei o capítulo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8, diz assim, a versão que eu estou usando é a NVI: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Olha no livro seguinte, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Vira uma página aí que vocês já chegam. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Presta atenção: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser eternamente. É o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o alfa e Ele é o ômega. E nós vemos aqui que Deus, Ele não tem sequer uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra é a silhueta de algo que a luz bate. Nem isso Deus varia. Ele não muda de forma. O Senhor, Ele é imutável. E agora pensando, você já deve estar imaginando onde eu quero chegar. Se tudo acontecia lá no passado, se tudo acontecia nas nossas vidas, se nós já vimos Billy Graham, Benny Hinn, Kathleen Kuhlman fazendo coisas extraordinárias, se Deus, Ele não muda, nós é que mudamos. Então nós nos perdemos em algum momento, nós variamos. Isso é triste, porque, como eu falei, quando nós estudamos o Evangelho de João, Jesus, Ele sempre buscava do Pai. E às vezes no decorrer da caminhada com Deus, nós deixamos de buscar. Nós nos acomodamos. Nós deixamos nos abater. Nós olhamos e acostumamos com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quando começou o Covid em 2019, não foi um alvoroço? Parecia The Walking Dead, o negócio vai pegar. Com o tempo nós fomos colocando máscara, álcool gel, ver temperatura. Quem não ia no mercado começou a ir. Quem estava fazendo home office já começou a ir trabalhar normal. Nós fomos nos adaptando. E eu queria que você fosse lá em Mateus agora.
Eu vou mostrar para vocês Mateus capítulo 13. Eu vou mostrar para vocês dois lugares. Eu gostaria que vocês transformassem, eu gosto que vocês imaginem, que vocês transformassem esses dois lugares em sua mente como se eles fossem a igreja. Mateus capítulo 13, versículo 53. Diz assim: quando Jesus acabou de contar essa parábola, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser em sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Olha o 58. E não fez muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Aqui nós vemos, eu quero que vocês transformem esse lugar numa igreja, como Nazaré fosse uma igreja, uma comunidade. Aquelas pessoas, elas estavam acostumadas com Jesus caminhando. Se Jesus viesse pessoalmente aqui todos os dias, será que nós não acostumaríamos com Ele? Se nós pudéssemos sentar com Maria e tomar um café da tarde, e trocar uma ideia e conversar, será, Vanderlei, chamando essa galera aqui para jogar uma bola, Tiago, Simão, pensou, Gu? Nós íamos acostumar com eles, ia ver um milagre ou outro, mas por causa da incredulidade, ou por causa do costume, ou por causa daquilo que nós, como igreja, nós nos acostumamos a não ver mais os milagres, a não perseguir. Existe um livro que chama Caçadores de Deus. Eu comecei a ouvir um áudio e eu consegui ele impresso, eu estou lendo de novo. Aquelas pessoas naquele livro, elas caçam. Termina as reuniões, o irmão ele fala assim: hoje eu quase o peguei. Vocês imaginam, irmãos? A unção foi tão maravilhosa, foi quase palpável. Eu quase encostei nele. E nós vemos aqui a primeira igreja, Nazaré. Não é da novela não, tá? Nós vemos a igreja que deixou de viver os milagres porque acostumou com os costumes. E aí eu queria que vocês fossem lá para o Evangelho de João, capítulo 12. Nós vemos uma igreja que está acostumada, que está cheia de informações sobre quem era ele, o que ele comia, o que ele fazia, onde que ele andava, quem era sua família. E João 12, versículo 1, vai nos mostrar uma outra realidade de igreja. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Decore aí: Nazaré, a primeira igreja, a segunda é Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Está no capítulo 11, a ressurreição dele. Versículo 2: prepararam-se ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que
estava à mesa com Jesus. Versículo 3: Então Maria pegou um frasco de perfume de puro nardo, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes com os cabelos. Aqui nós vemos o segundo tipo de igreja. No versículo 11, no capítulo 11, no versículo 1, vai falar que Jesus ele foi para Betânia. E depois ele volta de novo. E aqui eu já vejo uma diferença. Jesus ele foi também para Nazaré. Ele quis estar em Nazaré, ele quis estar em Betânia. Jesus ele vem, ele quer estar aqui no meio da Shalom. Jesus ele quer estar no meio da sua casa. O problema é que como nós o recebemos. Ele vai querer vir. Jesus ele é apaixonado por você. Ele quer estar junto. E ele vem nesses dois lugares. Só que nós encontramos pessoas o rejeitando, e no outro nós encontramos uma igreja que eu posso dizer saudável. Fala que Lázaro estava onde? Na mesa. O primeiro ponto, o primeiro tópico da igreja saudável é uma igreja igual Lázaro. Uma igreja que tem um relacionamento com Jesus. Não de conhecer quem era a mãe, quem eram os irmãos, igual a Nazaré, mas um relacionamento de estar à mesa com Ele. Na mesa você vai ver o jeito que o outro come, você vai ver os costumes, o que ele gosta, o que ele não gosta, as manias, você vai ver se ele é canhoto, se ele corta. Na mesa é um lugar de relacionamento. Qualquer um senta na sua mesa, qualquer um vai na sua casa, a não ser os seus amigos, a não ser os seus familiares, pessoas mais próximas. O primeiro ponto a ser observado é o relacionamento com Jesus. O segundo ponto é Marta, criticada por estar sempre na correria servindo. Em outro episódio, ela está lá servindo, ela está lá fazendo o almoço, e Jesus ele ia com 12, mas Jesus era Jesus. Sempre tinha uma multidãozinha seguindo ele, escondida. Então Jesus ia na sua casa, pessoa Eda, chegando lá com mais 12 de cara, ele mais 12, fora a multidão que ia ficar arranhando o seu portão, querendo uma sobrinha ali. E Marta ali servindo e fazendo, e Maria lá nos pés aprendendo, querendo tomar o lugar do Lázaro, que era o relacionamento. E aí Marta ela chega e fala: "Ô, Jesus, você não se incomoda?" E mais uma vez nós vemos aqui no capítulo 12 que Marta ela servia. Uma igreja saudável, uma igreja que reconhece, é uma igreja que serve a Deus, que não serve aos homens, que não serve o ministério Shalom, o ministério A, o ministério B, mas que sim, que faz igual a Jesus. Jesus ele levantava de manhã, ele ia para o monte, ele voltava e falava: "Viu, pega suas coisas aí, Pedro, Tiago, João, pega o barquinho e vamos para tal lugar." Jesus do nada, madrugada, vou orar, descia do monte, vamos fazer isso, isso, isso. Quando nós vemos a igreja servindo a Jesus da maneira que Ele direciona, nós vamos ver que a igreja é saudável. Terceiro ponto, Maria é uma igreja que está sempre aonde? Aos pés. Eu falei na outra mensagem que eu ministrei a Maria, acho que era podóloga, gostava de um pé. Maria, ela estava sempre se lançando, sempre adorando. Alguns estudiosos falam que esse perfume que ela lançou era o trabalho de 1 ano. Tinha que se trabalhar 1 ano.
e ela jogou aos pés. Se você continuar lendo, os discípulos, eles ficam doidos, eles falam: nossa, que desperdício, Bia, que desperdício de adoração, que desperdício de tempo de estar na casa do Senhor, que desperdício de tempo de vir, de erguer as mãos, de fechar os olhos e se entregar verdadeiramente. Nós achamos que um dia nós erguemos as nossas mãos, nós aceitamos a Jesus como o único, suficiente nosso Salvador, pronto. Mas como eu sempre falo, um dia, e vai chegar esse dia que está escrito lá em Mateus, que nós vamos chegar diante do Senhor: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu abri a igreja, eu decorava, eu cantava, eu fazia a mídia, eu limpava, eu fazia de tudo. E Jesus vai falar assim: mas quem é você? Eu conheço Maria, porque ela estava sempre aos meus pés, adorando. Ela estava sempre nos meus pés, trazendo a honra que era me devida. Quando nós olhamos, a igreja saudável é uma igreja viva, que tem um relacionamento, é uma igreja que serve, e uma igreja que adora verdadeiramente, incondicionalmente, independente das circunstâncias, independente. Aqui ela não olhou o valor, ela simplesmente chegou e derramou, e para fechar ela enxugou com os cabelos. Se isso não é o maior nível de adoração que nós vamos ver, irmãos, nós temos que repensar o que nós estamos fazendo. E aí eu te pergunto: qual igreja você é hoje? Você é Nazaré ou você é Betânia? Você é uma igreja que não está nem aí se acontece milagres ou não, porque Jesus está caminhando aí. Ou se você é uma igreja, porque quando eu falo, porque Betânia traz essa ideia de igreja viva e saudável, porque no capítulo anterior, Lázaro ele morre, e Jesus, ele vai lá e ressuscita Lázaro, e não só ressuscita, mas ele sempre está visitando, ele sempre está indo de encontro. E tudo isso nos denota, e eu quero trazer, eu falei: Deus, mas por quê? Por que que não acontece hoje? Por que que nós somos Nazaré e não Betânia? Eu queria que vocês abrissem Apocalipse, capítulo 3, eu já estou terminando. E nesses questionamentos com Deus, e nós aprendemos algo muito legal. Eu não sei, mas eu acho que eu já falei desse capítulo esses tempos para trás. E Deus ele falou sobre intensidade. Quando nós olhamos Betânia e nós vemos os personagens dessa história, eles eram intensos. Marta era intensa, Maria nem se fala, Lázaro ele era amigo. A Bíblia fala, é tão legal, que não fala que Lázaro amava Jesus, fala que Jesus amava Lázaro. Lázaro, esses três personagens, eles eram intensos com Jesus. Eles não tinham meio termo. Ou é ou é. Ou eu sou igreja ou eu não sou igreja. Eu não vou ficar me enganando na presença de Jesus. Eu não vou vir me enganar no domingo. Ou eu sou ou eu não sou. E aí quando nós olhamos Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as suas obras que você realiza, que você nem é nem frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque é morno e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Até aí. Pesado, né, Vanderlei? Acho que foi isso aí, né? Jesus pegou o Zaqueu e falou esse versículo para ele. Boa. Quando nós olhamos, isso aqui é bem duro. Só que eu quero trazer uma revelação diferente. Muitas pessoas, e eu já usei isso para parâmetro de igreja fria e igreja quente. Amém? Vocês já ouviram isso? Essa igreja é fria. É os sorveterianos. Essa igreja é quente. Mas eu quero que você entenda algo que Deus abriu meus olhos esses dias. Olha o versículo 15. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio e nem quente. Presta atenção depois desse ponto. Quem dera vocês fossem frios ou... Tem alguma versão diferente? É isso que está aí? Quem dera vocês fossem frios ou quente. Exato. É intensidade. Essa igreja de Laodiceia não está trazendo, me desculpa aos pregadores que já ministraram, mas eu também já fiz isso. Ela não está trazendo parâmetros de frio ou quente, ela está trazendo parâmetros de intensidade. E eu falei: Deus, como que eu explico isso para as pessoas? Você gosta de café frio? Quem gosta, ergue a mão. O leite frio com Toddy, com açúcar, desce. Legal. E o café tem que ser quente. Quando você pega um leite gelado da geladeira e mistura com café quente, junta os dois, fica gostoso? Não fica bom. Se algo não for frio ou não for quente por inteiro, às vezes não fica legal. E sabe onde nós paramos? No meio. Irmãos, Deus está trazendo algo novo para nós. Ou nós somos frios inteiro, por inteiro, intensamente com Ele, ou nós somos quente intensamente com Ele. Não é tempo de nós vivermos o meio termo. Chega. Nós estamos finalizando pandemia e volta, e finaliza e volta. Nós estamos vendo os acontecimentos. Vocês já pararam para pensar que todo janeiro é catástrofe? O ano passado, se eu não me engano, é avião caindo, é não sei quem, acontece isso com fulano, Minas Gerais sempre embaixo d'água. Eu não acredito, hoje eu acho que teve as chuvas, foi 18 pessoas perderam a vida no estado de São Paulo. Será que não tem algo errado? Será que nós não estamos caminhando para os últimos dias, o qual nós estamos achando que nós estamos abalando? Nós somos ricos, nós fazemos boa obra, mas no final nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Chega de viver como Nazaré. Está na hora de nós vivermos como Betânia. Está na hora de nós vivermos uma igreja intensa com Jesus. Ou nós somos verdadeiramente crentes, cristãos, ou nós somos verdadeiramente de Deus, ou nós estamos perdendo tempo. É duro falar isso, mas é a realidade. Nós estamos vivendo uma geração de mensagens coaches, o qual nós queremos somente trazer o lado bom. Existe um lado bom, mas nós temos que ser intensos com Jesus. Lázaro, ele ressuscitou.
mas eles eram intensos. Se nós queremos viver o sobrenatural, se eu quero viver o sobrenatural, daquilo que eu já vi, que eu vivi, eu preciso ser intenso com Deus. Você já imaginou? Se eu e minha esposa, nós somos casados, mas não somos um inteiro com o outro. Jesus, ele quer buscar uma noiva perfeita, mas uma noiva por inteiro. Não uma noiva pela metade, não uma noiva que não é intensa, não uma noiva que não ama. Quer ver a pior besteira de casais? Que não se amam e casam. A chance de dar errado é grande. Uma noiva que não ama Jesus por inteiro não vai ver. E muitos vão dizer, eu escuto isso desde quando eu era criança. A minha bisavó falava que Jesus estava voltando, a minha tretavó falava que Jesus estava voltando, os discípulos há 2000 anos e pouco atrás falavam que Jesus mesmo falou, estou indo, mas eu vou voltar. E nós achamos que não vai chegar. Mas os acontecimentos dos últimos dias refletem para no início do final. E como está? Que igreja que você é hoje? Deus nos chama hoje para ser intensos. Deus nos chama hoje para viver uma intensidade, para viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura, uma vida com Ele. Uma vida de mesa, de você sentar à tarde na sua mesa, na sua casa, e tomar o seu café e falar, Jesus, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Eu li isso, você pode me explicar? Você já tentou fazer isso? Jesus, Ele vem ao teu encontro. Jesus quer uma igreja intensa. 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 Lembre-se sempre de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram intensos. Eles eram intensos com Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé.